Boa tarde, Léo. Boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo esse áudio. Esse áudio é para descrever uma situação muito complicada pela qual minha família passou. Eu e minha esposa somos professores da UFRB e fomos fazer o pós-doutorado em Portugal. Chegamos lá em junho de 2019 e tínhamos planejado para voltar para o Brasil no final de junho desse ano. Infelizmente, tivemos que voltar mais cedo por conta dessa crise do Covid e eu vou tentar descrever mais ou menos como é que foi essa situação, que foi terrível, foi muito difícil. Começo falando dia 25 de fevereiro, Carnaval. Nós estávamos na Espanha e no dia 25, exatamente o dia que nós voltamos para Portugal, surgiu o primeiro caso na Espanha. Lá na Espanha, a gente estava aproveitando, conhecendo as coisas lá, conhecendo os lugares, mas muito preocupados porque na televisão já víamos as notícias sobre a Itália, que estava começando a preocupar a Europa. Ao chegar na nossa casa em Portugal, na cidade de Bragança, no dia seguinte vimos a notícia do primeiro caso no Brasil. Uma semana depois, ou menos de uma semana depois, surge o primeiro caso em Portugal, dia 2 de março, e com esse primeiro caso as coisas já começaram a ficar estranhas no país. As pessoas começando a se mostrar temerosas, com muito medo, por conta da questão da faixa etária de Portugal, um país com muitos idosos, e a situação foi se deteriorando muito rápido. Dia 11 de março, ou seja, uma semana depois, houve uma reunião, isso foi na quarta-feira, do Conselho de Saúde de Portugal para verificar se haveria necessidade do encerramento temporário das escolas e universidades. Entretanto, ficou claro, eles decidiram que não seria necessário. Só que no dia seguinte, o Conselho de Segurança do país resolveu contrariar o Conselho de Saúde e disse que o último dia de aula seria o dia seguinte, dia 13 de março, e que a partir da segunda-feira seguinte as escolas já não funcionariam mais, nem escolas, nem universidades. Nesse mesmo dia, nós lá em Portugal ficamos sabendo da notícia que o Donald Trump havia fechado todos os aeroportos dos Estados Unidos para os voos procedentes da Europa, assim como mais alguns países da América do Sul, Argentina, Paraguai, Venezuela e Bolívia. E nossa preocupação ficou muito grande do presidente Bolsonaro imitar o Trump e fechar o país para os voos oriundos da Europa. E nesse momento nós tomamos a decisão de voltar para o Brasil no mais tardar na semana seguinte. A partir daí foi a correria, foi correr contra o tempo. Nós tínhamos que terminar alguns experimentos laboratoriais, tínhamos que finalizar algumas relações bancárias, pegar a documentação dos meninos para voltar para o Brasil. Uma loucura, entregar o apartamento onde nós morávamos, desfazer-nos de todos os bens que nós tínhamos, roupas de cama, toda a parte de louça, de coisas de cozinha, enfim. Um apartamento montado para passar um ano tinha que estar bem equipado e equipado para o frio também. Tínhamos que entregar esse apartamento na terça-feira, dia 17 de março, e começamos então essa operação desmonte, que foi uma loucura. No dia seguinte, 14 de março, fomos até a cidade do Porto, que fica a 200 quilômetros de Bragança, para remarcar as nossas passagens. E conseguimos remarcar essas passagens para o dia 18 de março, que seria Porto, Lisboa, Lisboa, Salvador. Dia 17 de março, nós fomos para o Porto, nos hospedamos num hotel muito próximo do aeroporto para no dia seguinte de manhã embarcarmos para o Brasil. Na madrugada do dia 18, às 2h30 da manhã, fomos acordados e um e-mail dizendo que nosso voo tinha sido cancelado. Eu e minha esposa fomos correndo para o aeroporto, porque era ali próximo, dava para ir andando. E quando o guichê da TAP abriu às 4h30 da manhã, nós conseguimos remarcar nossa passagem para o dia 21, sábado. Voltamos pro hotel, informamos os meninos que nós íamos ficar mais alguns dias,
mas que nossa passagem estava marcada, agora não mais para Salvador, mas para São Paulo. Enfim, só que nesse mesmo dia 18, às 4h30 da tarde, mais ou menos, recebemos um novo e-mail dizendo que esse voo do dia 21 também estava cancelado. Aí realmente nossa situação ficou muito complicada, porque em Bragança, onde morávamos, o apartamento estava completamente desmontado, sem mais lençol, sem mais cobertor, sem mais coxa, sem travesseiros. E o inverno tinha voltado a ficar pesado lá, temperaturas mínimas beirando os 5, 3 graus. E era impossível voltar a morar no apartamento sem cobertores e lençóis apropriados para o frio. Decidimos então ir para Lisboa, onde nós temos um primo que já mora em Portugal há 20 anos e ele nos acolheu. Lá em Lisboa, e para ir para Lisboa, tive que dirigir 900 quilômetros, junto com esse meu primo 600 quilômetros, porque tive que, a distância de Porto a Lisboa são 300 quilômetros, mas tive que levar os meninos, depois voltar para Porto para pegar as malas. Nesse mesmo dia, no dia 19, quando chegamos no aeroporto, não conseguimos entrar no aeroporto. Cena de filme, aeroporto com filas enormes, exército, polícia na porta do aeroporto, controlando a entrada das pessoas. Uma loucura, uma loucura. No final desse mesmo dia, fomos novamente no aeroporto e aí conseguimos convencer uma funcionária do aeroporto a nos permitir entrar para remarcar, para confirmar as nossas passagens, porque não tínhamos entendido o porquê do cancelamento do voo. Enfim, uma loucura. Conseguimos chegar no Brasil para São Paulo, alugamos um carro. E nesse retorno de São Paulo para cá no carro, também passamos muitas dificuldades, porque o trecho desses 2.000 quilômetros, fora a Via Dutra, que sai de São Paulo e vai até Rio de Janeiro, passamos por todas as lojas de conveniência dos postos de gasolina fechadas, não tínhamos acesso à comida, só tínhamos acesso à água. Furamos um pneu no caminho. Por muita sorte conseguimos um pneu usado para colocar no lugar. E para terminar esse suplício, essa volta, sofremos uma tentativa de assalto no Vale do Jiquiriçá na segunda-feira, mais ou menos 8 horas da noite. Foi muito complicado chegar no Brasil, foi muito complicado chegar em casa, Léo, mas graças a Deus chegamos. Um grande abraço, meu velho.